comentar com você neste vídeo sobre o Cruzeiro, gente, que parece, tudo indica que vai montar uma máquina, né, mais uma, para as disputas das grandes competições que teremos em 2025, gente, em 2025. Por muito pouco o Cruzeiro, né, não foi para a Libertadores de América, né, então a competição internacional que terá vai ser a Conmebol, e certamente que se levar a sério a Conmebol, entra como favoritaço para conquistá-la, em teoria, né, porque nós não sabemos como vai ser o encaixe desses jogadores aí no esquema, né? E também precisamos pontuar que o trabalho do Diniz tem sido um trabalho de altos e baixos, né? E, e é muito importante também que coloquemos este ponto aí na análise, né? Que Diniz teremos no Cruzeiro em 2025, porque aquele que tivemos em 2024 não foi dos melhores. Presumo que não tenha sido o Diniz que os torcedores e torcedoras da Raposa desejaram em algum momento verem, né? À frente do banco de reservas da equipe, né? Mas o fato é que o Cruzeiro está contratando tanta gente que a coisa está ficando de um jeito que, se o técnico não atrapalhar muito, já pode dar certo, né? Porque muita gente chegando aí. O Cruzeiro faz uma contratação, gente, Gabigol, gente. É absurdo, gente. Cairia bem em quaisquer equipes do futebol brasileiro, né? O Palmeiras poderia perfeitamente contratar o Gabigol, seria um reforço absurdo para o Palmeiras, também em um São Paulo, em um Corinthians, né? Que também em algum momento tentou o Gabigol, né? No grande rival do Cruzeiro, né? Que eu não gosto muito dessa história, né? De grande rival e tal, porque na minha opinião o Cruzeiro é tão gigante como também é o seu rival, que eu acho que eles ultrapassam as fronteiras de Minas Gerais. Então eu acho que quando o Cruzeiro pensa nos seus rivais, eu acho que, enfim, tem que pensar em rivais no Brasil e não somente em Minas Gerais, mas sabemos que a proximidade, né? No caso, gera muito debate, gera essa questão aí de que o maior de Minas, né? Então, torcedores do Cruzeiro pontuam isso o tempo inteiro, torcedores do Galo também pontuam isso o tempo inteiro aí e tal. E é aquela conversa de bar, né? Isso aí, meu amigo, é muito forte também quanto à rivalidade. Essa rivalidade tem que ser preservada, mas também o entendimento junto com ela de que os grandes rivais do Cruzeiro estão fora de Minas Gerais, está dentro e estão fora também de Minas Gerais, tá? Porque o Cruzeiro é muito gigante para ficar apenas ali em Minas Gerais. Vamos lá, gente, olha. Muito pouco, como eu disse, não foi a Libertadores, muitos erros cometidos. Agora, vamos combinar que essa gestão ela é diferente daquela, né, aventureira do Ronaldo Fenômeno, tá? E, de fato, a gente percebe que a equipe pode... O Cruzeiro trocou inúmeros treinadores em 2024, gente. Vamos lá. Essa administração, ela é mais séria, né, do que a anterior. E essa equipe que está sendo formada, ela é melhor do que aquela que virá. Vamos tocar só em alguns pontos aqui sobre jogadores que falam que vai sair, não vai sair, como o Marlon, por exemplo, que desperta interesse, Matheus Pereira, que o Palmeiras aí está interessado, mas que a gente imagina, presume que não vai. O Cruzeiro está dificultando muito, o Cruzeiro está querendo realmente montar uma grande equipe e não quer perder jogadores importantes, né? Temos aí alguns outros, né? Não sei como é que está a situação da negociação neste momento com o Lucas Silva, tá? E outros jogadores. Na questão, por exemplo, dos jogadores que o Cruzeiro estão mirando, né? Fagner, o Cruzeiro está negociando com esse jogador do Corinthians, que na minha opinião já está na fase decrescente. É uma contratação que eu não entendo, tá? Não entendo, mas enfim, respeito, mas não entendo. O Marquinhos, ex-Fluminense, né? Parece que já está tudo acertado, encaminhado aí com o Cruzeiro, né? Fala também da possibilidade do Sérgio Ramos, a SAF tem falado disso aí, né? Esse tipo de contratação é complicada, né? Pode dar muito certo, claramente que o Sérgio Ramos aqui seria realmente muito interessante, sim, tá? Mas eu falo que é complexo a possibilidade, né? De redundar de fato numa contratação. Temos o Soteldo também, que é alvo do interesse. Soteldo para mim seria uma contratação espetacular no Cruzeiro, espetacular. O Eduardo, que é o meio-campista centralizado do Botafogo, um jogador extremamente criativo, quando atuou como titular no Botafogo, respondeu muito bem. Temporada passada, quando o Cruzeiro não tinha ainda Almada, não tinha outros meias jogando tanto, o Eduardo era vital para aquela equipe. Acho que seria um reforço realmente muito importante. O Cruzeiro teria, inclusive, aí, no caso, dois titulares, né? Matheus Pereira e Eduardo, dois titulares para a posição, o que significa que um deles poderia ir para o banco, então o Cruzeiro teria dois titulares para a posição, um no banco e outro dentro de campo, né? Fala-se também da possibilidade do Arias, essa contratação e do Soteldo, por favor, hein? Cruzeiro contratar esses dois jogadores com aqueles que já contratou, realmente impressionante. Fala também do Wendel, né, que é um jogador aí que também tem outras equipes que estão tentando contratá-lo, né? Seria muito acima da média também, para mim, né, jogador que dispensa comentário, um dos melhores laterais que nós temos no futebol, brasileiros que nós temos atualmente no futebol, né?
E fala-se de um outro jogador também, enfim. Também há uma reformulação, alguns que sairão, Gabriel Veron, possivelmente o Barrial também, né? Barrial não teve contrato renovado, né? O jeito já não, né? Jogadores aí menos expressivos, o Pedrão, o Ramiro também, que não teve contrato renovado, o Gasolina, né? Que não teve também o seu contrato aí renovado, ou seja, muitos jogadores que não foram importantes para em 2024 e que precisava, na verdade, deixar espaço, né? Não pode ficar ocupando espaço não. Neto Moura, Ian Lucas, Matheus Vital, né? Que para mim o Cruzeiro é um grande acerto do Cruzeiro, na verdade. Ele não chegou a fechar com o Necaxa, mas se ele sair, para mim é uma grande contratação do Cruzeiro, né? A saída do Matheus Vital, que para mim é um jogador, gente, é nota 5,5. Eu conheço ele, desde a época do Corinthians, sempre foi 5,5, tá? E assim por diante, tá? Um ou outro aí também que eu não esteja sabendo no momento, né? Matheus Davó, né? Não sei por que esse jogador, né, ainda tá fazendo um Cruzeiro, vem de recuperação, né? No joelho. Acho que não vai acrescentar nada, evidentemente, né? E neste momento parece negociar com o Mirassol. O Mirassol também, né? Tá buscando cada um aí, vou te falar, viu? O Lucas Oliveira, né? Parece que voltando do que outro deverá ir pro Vasco da Gama. O goleiro Anderson, né? Que tem acerto com o Atlético Goianiense. Rafael Cabral, que já rescindiu com o Cruzeiro, já não está mais na Raposa, né? Vamos lá. Então, primeiro, a reformulação é excelente, tá? Porque tem realmente que renovar o elenco, tirando jogadores que não entregaram aquilo que se esperava dele numa temporada que terminou. Então tá perfeito o Cruzeiro nesse sentido, tá? Os jogadores que o Cruzeiro tá almejando, tá? Assim como muitos outros clubes, tá olhando para possibilidades, algumas são difíceis, algumas aí não são tão complicadas assim. Alguns bons jogadores, portanto, podem chegar ao Cruzeiro. Acho que Soteldo, Arias, olha, fica difícil para os outros, hein? A área realmente é solteiro, fica realmente muito difícil. Chegando, por exemplo, o Wendel também, nossa, realmente fantástico, né? Possibilidade, por exemplo, do Sérgio Ramos, já é uma possibilidade, claramente, que é um grande jogador, dispensa comentários, mas é mais complicada do que outras possibilidades, né? Agora, quem já chegou, né? Tem o Bolasie, que é um centroavante, gente. Na minha opinião, muito mais de movimentação do que qualquer outra coisa. Fez bem o Cruzeiro contratar, né, o Yannick, né, Bolasie. Agora, evidentemente que é um centroavante que chega para compor, né? Chega para compor elenco, chega para entrar no lugar do Gabigol quando necessário for. Agora, também é importante deixar claro que o Bolasie é um jogador de lado de campo, né? É um jogador que atua pelo setor esquerdo, pode atuar também pelo setor direito. Então, cabe ele e o Gabigol na mesma equipe, tá? Então, dá para jogar? Dá para jogar. É um reforço interessante? É um reforço interessante. Um jogador extremamente rápido, que fora da área trabalha muito bem, na minha opinião, tá? Então, foi uma contratação ok, bacana, para reforçar muito bem a equipe, tá? O Christian, né? O Cruzeiro já confirmou a contratação desse jogador que, para mim, é útil, entrega utilidade, né? O Rodriguinho é o meio aí que, na verdade, desperta curiosidade. Quero esperar um pouco mais para comentar a respeito. Acho que é sincero dentro de uma possibilidade que pode dar certo ou pode não dar certo, mas o clube está contratando tanto jogador que, de repente, se esse não der certo, olha, e aí? Né? Sem problemas, né? E aí Dudu e Gabigol, né? Dudu ainda é um jogador que, animado, com vontade para jogar, ele vai fazer muita diferença. É um dos grandes atacantes que a gente tem no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, tá? Não estava tão em alta no Palmeiras, mas evidentemente que tudo indicava que o Dudu precisava sim deixar o Verdão. Já estava na hora de trocar de casa. Chega ao Cruzeiro e acho que chega com potencial para voltar a ser um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Na minha opinião, contratação excelente aí do Cruzeiro, ao menos em teoria. O Gabigol, que dispensa o comentário, para mim é o grande jogador contratado até agora, né? É uma das maiores contratações de um clube brasileiro para essa temporada de 2025, uma das maiores, absurda essa contratação, e mostra que o Cruzeiro, com ela, quer de fato disputar e também ganhar as competições em 2025. Enorme essa contratação, que pode configurar um time do Cruzeiro aí realmente como uma máquina, né, azul de jogar futebol. Então, notoriamente, Gabigol para mim e o Dudu são as duas enormes, gigantescas contratações, as melhores possíveis, tá? Outros jogadores também, e aqueles que o Cruzeiro estão visualizando no mercado, se chegarem pelo menos um deles em Arias ou Soteldo, show de bola, chegarem os dois, por favor, é realmente sensacional. E além disso, acho muito importante, mas muito importante mesmo, o clube às vezes tem dificuldade para fazer isso, né? Tem muita dificuldade para fazer a reformulação, mandando embora aqueles que não conseguem entregar. Para mim, o Cruzeiro está formatando aí, na verdade, não somente uma equipe, mas um projeto de futebol para 2025 que é muito acima daquilo que as pessoas esperavam e que está, na minha opinião, de acordo com o tamanho do Cruzeiro, que não pode pensar em pequeno, tem que pensar realmente a altura do que é o clube, e neste momento a gente percebe que isso está a acontecer com
a Raposa. Então, nesse sentido aí, o Cruzeiro sinaliza que 2025 vai ser um ano muito diferente para os seus torcedores, ou pode ser muito diferente para os seus torcedores do que foi o ano de 2024. Então, sorte aí a Raposa aí em 2025. E se você gostou da análise, achar que este produtor de conteúdo merece, deixa aí um Pix para dar uma força para o canal de qualquer valor mesmo, tá? Fico muito grato, se for o caso, também por essa enorme generosidade. É isso, gente. É isso.